qualquer momento o Roberto Guastelli acompanha. Pagliani, você? A polícia está diante aí de algumas imagens e conversas e quer saber exatamente o horário e como que aconteceu a morte da Larissa. Nós vamos revelar agora informações importantes, instantes antes dela ter sido encontrada morta. 19 horas e 27 minutos, a Larissa chega, está ela dentro do elevador. O Luiz já está no apartamento. 8h28 do dia 21/3, o Luiz então sai para trabalhar. Ele tinha então dito para a Larissa que ele iria para o plantão. A Larissa já sabia que isso não era verdade. Ela já desconfiava da traição e que o Luiz pudesse, inclusive, ter saído com a amante. 8h35 da noite, ou seja, 7 minutos depois do Luiz sair, a Larissa passa uma mensagem para o Luiz pedindo divórcio. Ela fala que segunda-feira, para eles procurarem um advogado, que ela não queria mais ficar nesse relacionamento, que inclusive amava muito o Luiz, mas que ele não mudava, né, por causa dela, e ela estava muito triste, enfim, diante de tudo que aconteceu. Coincidentemente, 8 minutos depois de tudo isso, às 20 horas e 43 minutos, tem uma mensagem da Elizabeth, da sogra, e a sogra pergunta: oi, você está no apartamento? A Larissa fala: não, eu estou aqui. Pergunta ainda: o Luiz já foi trabalhar? E ela responde: sim. Parece que ela não sabia, né? Mas a polícia já desconfia que tudo isso já estava sendo armado. E aí a sogra ainda continua, dizendo que ela estava triste, que ela precisava conversar, se ela podia ir no apartamento deles. E a Larissa, sempre gentil, diz que sim. Pois bem, depois daquilo, há um período que a polícia precisa entender o que realmente aconteceu. Em depoimento, a Elizabeth diz que saiu do apartamento por volta de meia-noite. E aí, do dia 21, vira para o dia 22, e exatamente 9h57 da manhã, chega então o Luiz do tal plantão. Mas que a Larissa até então já sabia que não era bem esse plantão, né? O Luiz chega, aparece ali no elevador, e 10h34 da manhã, a imagem do elevador da equipe do SAMU. Uma coisa importante, 9h57, ele já viu a Larissa morta. 10h34, exatamente 37 minutos depois, a chegada do SAMU. Da base do SAMU aqui em Ribeirão Preto até exatamente o endereço do apartamento deles, demoraria 10 minutos. 10 minutos. O que aconteceu entre 9h57 até 10h34 é o que a polícia também quer saber dentro de toda a movimentação. Uma coisa importante, quando os guardas chegaram para fazer aquela ocorrência, nos primeiros relatos já diziam, né, para os investigadores que havia um forte cheiro de limpeza dentro daquele apartamento. Quem teria limpado, né? Uma outra coisa que é fundamental, se a morte de Larissa foi constatada no dia 22 e o corpo foi encontrado assim que o Luiz chegou, o laudo ele foi expedido então por volta das 5 horas da tarde do dia 22 e atestava então que a Larissa já estava em rigidez cadavérica há praticamente 12 horas. Tá aí, minha gente, esse é o Rodrigo Pagliani falando com a gente aqui, direto de Ribeirão Preto. Aí está, olha só, a transferência de Fernanda Passo. Ela que é apontada pela polícia como a mandante do crime da ex-mulher. A Fernanda Bonin, professora de matemática de uma escola bilíngue, uma das mais tradicionais escolas. A Fernanda Bonin trabalhava numa escola que a mensalidade custa em torno de 5, 6, 7 mil reais. É uma das principais escolas do Brasil. E ela estava prosperando, crescendo profissionalmente. Tinha convite até para ir trabalhar fora do Brasil, na Alemanha. E por medo de a Bonin querer levar as crianças para fora, essa mulher teria arquitetado o crime. Mas pensando também no término do relacionamento, que a Bonin não queria mais. Pensando também num seguro de vida, em torno de R$500 mil, a Fernanda Bonin foi morta. Agora eu falo para você, essa mulher, apontada como a mandante do crime, tem 2 crianças pequenas, um casal gêmeos, de 6 anos, e tem um outro filho, um adolescente. O Duriel falou aqui, é verdade, ela não pensou nisso? Ela não pensou que são crianças, um adolescente que todos dependem dela para seguir na vida? Ela não pensou nisso? E convidou um bandidinho que ela conhecia no bairro onde ela morava. E o cara falou, pode deixar que eu vou organizar.
um crime perfeito. Tá aí na televisão um crime perfeito. Esse da direita. Como é que ele chama mesmo, Zazá? Berg. Aí o Berg falou, eu vou chamar o Ivo, vou chamar o João, e esses caras vão fazer o crime. O João escondeu o carro, falou, eu vou esconder o carro onde ninguém vai ver. Bota a imagem onde ele escondeu o carro. Bem onde tinha uma câmera. Olha lá. Aqui ninguém vai ver. No dia seguinte está no Cidade Alerta. Somos suspeitos de um crime perfeito. Mas crime perfeito não deixa o suspeito. Lembra dessa música? Engenheiros do Havaí. Olha que loucura. Bom, a qualquer momento nós vamos ter novas informações. O Guastelli está acompanhando aqui, o Marcos Leandro, a voz da informação também. E agora eu estou recebendo um chamado ao vivo, gente. Vocês não acreditam o que aconteceu. Caso também de repercussão nacional trazido pelo Cidade Alerta. O desfecho trágico do caso Bruno Bianca. Bruno e Bianca, aquele casal que desapareceu. E o Bruno sai do carro e entrega a criança para a vizinha e fala, cuida do meu filho. E ele sai. Só que ele fica rodando com o carro vários dias e a gente acreditando que a Bianca poderia estar viva. A polícia acaba de prender Bruno, o companheiro dela. Ele foi localizado numa casa onde também funciona uma borracharia. Ao ser capturado, o homem confessou que matou a mulher e indicou onde o corpo estava. Tudo aconteceu há 2 semanas e a polícia procurando por ela, procurando por ele, aqui no interior de São Paulo. Os dois viviam um relacionamento conturbado e por conta disso, a Bianca havia se separado mesmo com o filho pequeno, 1 mês. Ela tinha inclusive uma medida protetiva contra o Bruno, só que com o nascimento do bebê, a Bianca resolveu dar uma chance a ele para uma conversa. E ela entra no carro e ele ataca ela dentro do carro com a criança, dando de mamar no peito. Olha que loucura. No dia do crime, né, ela também havia saído para uma consulta com o filho que tinha apenas 30 dias de vida. E o Bruno falou, olha, eu acompanho, eu vou junto, eu quero estar participando desse crescimento. Ao parar na porta de casa, ele agrediu, ele atacou ela, tirou a criança, entregou para uma vizinha e falou, cuida do meu filho. A vizinha olhou, a criança estava coberta de sangue. Aí deram um banho na criança, viram que a criança não estava ferida. Quem estava ferida? A Bianca. A Bianca foi atacada. Mas atenção, minha gente, porque a Grace está acompanhando o caso com a delegada que investiga. Esse é um caso que chamou a nossa atenção. Ô Grace, você acompanhou ponto a ponto para onde ele fugiu, para onde o carro passou, e a gente estava aqui com a esperança de que ela fosse ser encontrada, mas não, ele matou ela, escondeu o corpo e estava escondido. Agora a polícia descobriu tudo. Isso mesmo, Gotino. Boa tarde a todos. A nossa equipe está aqui na Delegacia da Mulher de Sorocaba, interior de São Paulo, ao lado da doutora Renata Zanin, que encabeçou aí a investigação e conseguiu solucionar o caso com a ajuda também da Polícia Militar, que localizou, sabe o carro que a gente mostrou aqui, o carro branco que havia passado por alguns radares aqui na região e havia pista que havia seguido para Araçoiaba da Serra? Foram essas as informações, Gotino, que nós apuramos durante as buscas que a gente acompanhou na última sexta-feira. E todas essas informações foram confirmadas. O corpo de Bianca estava desovado em Araçoiaba da Serra e o carro, o Gol branco, foi localizado. Uma denúncia anônima apontou a Polícia Militar onde o carro estava estacionado, aqui em Sorocaba, e foi então que a Polícia Militar conseguiu fazer essa prisão. A doutora Renata vai dar os detalhes dessa investigação, como chegaram ao resultado, e ele confessou o crime, mostrou onde estava o corpo, né, doutora? E o corpo estava lá há quase 2 semanas, foi isso? Sim, que a partir da detenção, né, feita pela Polícia Militar, ele logo indicou onde estava o corpo, e agora a perícia vai identificar desde quando que o corpo estava lá, né? Então, aparentemente está lá desde o início, mesmo porque o corpo já estava com avançados sinais de decomposição. Então, imaginamos que está lá sob sol, chuva, há bastante tempo. Provavelmente a causa da morte foram as facadas que os vizinhos teriam apontado, as testemunhas que teriam visto esse ataque dentro do carro que foi localizado, apreendido, passou por perícia. Também a perícia vai indicar, porque aparentemente não tem nenhuma lesão visível por conta da decomposição do corpo, mas pela quantidade de sangue, né, que foi encontrado com o bebê, nas vestes do bebê,
e o que relataram as testemunhas, tudo indica que a vítima sofreu ali essas facadas dentro do veículo e logo depois foi ali deixada no local. Doutora, Bruno foi muito audacioso, porque ele ficou quase 2 semanas foragido, se escondendo, mas ele estava aqui, próximo à delegacia, a uns 10 minutos de distância, escondido em uma borracharia. O que a gente conseguiu identificar, então, né, a partir da detenção, é que ele estava andando pela região com o próprio veículo, né, do crime, utilizado no crime, e dentro dessa borracharia que a gente precisa ainda identificar quais as circunstâncias em que ele ficou lá dentro, né? Sabia o risco que estava correndo. Exato. Era um foragido. Ele confessou o crime tranquilamente, doutora? A senhora teve acesso ao depoimento informal dele? Como ele se portou aqui na delegacia depois da prisão? Então, na verdade, ele não prestou depoimento, né? Ele conversou com os policiais informalmente, mostrando onde estava o corpo e disse realmente que tinha facadas, né? Mas ele não relatou com todos os detalhes. Agora a gente tem que aguardar um interrogatório mesmo. Preso, infelizmente, a família de Bianca, que já temia o pior, até mesmo a família de Bruno, por conta dessa briga que aconteceu na frente da casa, enquanto ela estava amamentando. Gotino, a desconfiança aí que a motivação do crime foi justamente a amamentação, que causava um conflito aí entre o casal. Infelizmente, a família recebe essa notícia, mas Bruno está preso e vai responder pelo crime que cometeu. E o bebê está no conselho tutelar. Olha, triste demais, viu, né, Grace? Impressionante essa história. A gente torcendo aqui para a menina ter sobrevivido ao ataque, mas ele foi cruel demais com esta moça. Agora está preso, a polícia conseguiu localizá-lo. Eu tenho novidades no caso Gisele, a moça que está desaparecida em Goiás. Estou recebendo um chamado ao vivo agora. O marido e o pai vão ser ouvidos na delegacia. Não sei se já foram, a nossa repórter vai poder atualizar as informações para a gente agora. O que será que aconteceu com esta moça? Com Gisele, 29 anos, foto dela na tela. Ela desapareceu na última terça, hoje é sexta. No último contato ela mandou um vídeo, olha lá, mostrando para o marido que acabou a gasolina do carro, ela ia esconder a chave. A ideia dela foi boa. Vou esconder a chave aqui, é uma rua tranquila, pertinho de casa. Aí você vem aqui, traz 1 litro de gasolina, abastece o carro e leva pro posto para carregar, tá bom? Para colocar mais. Essa parte que você desce, ela coloca até no detalhe ali perto do farol, onde que ele tem que pôr a mão. que vai ficar lá em casa. Aí na sequência ela chama uma corrida por aplicativo de moto para ir pro trabalho, mas ela diz que vai pro dentista, não chega no dentista, desaparece. A polícia já ouviu o rapaz que estava conduzindo a moto. O mistério está no ar. Onde está a Gisele? Terça, quarta, quinta, sexta, ela sumiu. A família não teve mais notícias sobre esta moça. Nós vamos agora para Goianira. Vamos conversar com a nossa repórter Larissa Dourado. Ela tem as informações ao vivo para a gente. Larissa, você esteve conosco ontem, hoje, aqui, atualizando o noticiário. Quais são as novidades? Conta para a gente, porque o Brasil quer saber o que aconteceu com a Gisele. Eu lembro, a Larissa contando ontem, obviamente esperta que é a nossa repórter, foi saber da relação dela com o marido. Os vizinhos não falaram nada. Porque vizinho fala, amigão. Vizinho é tipo a Fábio da Raipa, que os vizinhos já falam, eles brigam, é confusão, não sei o que. Não. Olha, o casal se dá bem, tava tudo ótimo. Ela no vídeo, a Gisele mostra que tá tudo tranquilo. Ela não tá brava, ela não tá nervosa. Ela fala pro marido, depois você vem aqui, pega o carro e tal, manda o vídeo pro cara, tá tudo certo. Esse é um caso muito intrigante que a gente vai ficar até o final, até a polícia descobrir quem cometeu o crime, se é que tem um crime nessa história, né, Larissa? Boa tarde para você, ao vivo para todo o Brasil. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Exatamente. A gente está aqui direto da delegacia, porque hoje a novidade foi que a delegada chamou mais uma vez o marido da Gisele. Mas ele vem acompanhado do sogro. O pai da Gisele, né, um senhor já, ele veio de Minas Gerais acompanhar os detalhes das buscas pela filha. Ele que é pai de 2 filhos, a Gisele é a filha mais nova, de 29 anos, ele tem um outro rapaz, um outro filho, né, de 33 anos, e ele estava contando pra gente, ele não quis gravar a entrevista depois de conversar com a delegada, mas a delegada fez esse chamado para que ele
pudesse dar detalhes a respeito da filha, do que ele sabia do relacionamento desse casal, né, da Gisele com o marido, um casamento de 10 anos, o fruto aí desse casamento, uma filha de 6 anos, que vai completar agora em maio 7 anos, e a mãe está desaparecida, né? Então, são peças-chave que a polícia está juntando a cada momento para tentar trilhar ali qual teria sido o motivo pelo qual Gisele desapareceu. A gente acompanha a movimentação a todo momento, Polícia Civil, Polícia Militar aqui na porta da delegacia, mas o que se sabe, ontem nós trouxemos a questão de identificação desse motociclista, mas na verdade, Gotino, ele depois que acompanhou toda a nossa saga, né, a nossa busca por Gisele na televisão, na tela da Record, ele procurou a delegacia na quarta-feira para poder ali trazer, né, eu levei ela mesmo para Goiânia de moto, né, ela solicitou a viagem, ele disse que deixou ela num bairro chamado aqui em Goiânia, Vila Mutirão, que seria um local onde ela iria fazer a consulta com o dentista para poder arrancar o dente do siso, qual ela reclamou, né, que estava sentindo dores. E a partir daí, ele seguiu para outras viagens, esse motociclista por aplicativo. Informação também que foi confirmada por nota pela empresa a qual ele estava prestando o serviço. Eles só não confirmaram a questão do destino qual ela foi deixada, porque tem a lei de proteção de dados e isso vai contra a lei. Mas esse motociclista então veio, prestou esclarecimentos à Polícia Civil, aqui a delegada que está cuidando desse caso. Outro depoimento importante nessa história, o patrão de Gisele. Ele também foi chamado, convocado pela delegada para poder prestar esclarecimentos. E ele confirmou para a delegada que por volta de 6 da manhã, Gisele teria mandado então uma mensagem dizendo: eu vou chegar depois das 9 horas porque eu preciso ir ao dentista, estou sentindo dor no dente, provavelmente para tirar o siso, e devo chegar depois do horário. Mas não se preocupe que o meu horário é até 5 da tarde, mas hoje eu vou passar para poder cumprir, então, pagar esse horário que eu vou chegar atrasada. Ele só foi ver essa mensagem por volta de 10 horas da manhã. Quando ele respondeu para a Gisele, ele não teve retorno da mensagem. Deu só aquele piquezinho único, né, aquele visto único no aplicativo de mensagem, ou seja, Gisele já estava incomunicável. Então, todos esses traços, todas essas informações estão sendo, então, colocadas na mesa da delegada para que possa trilhar ali o porquê que Gisele desapareceu ou desapareceram com ela. Tudo isso a polícia deve responder nos próximos dias. A gente tentou conversar, inclusive, com a delegada, mas ela prefere guardar todas as informações e trabalhar com cautela. Inclusive, a equipe policial, além de buscar câmeras aqui de Goianira, também foi a Goiânia para poder tentar identificar o circuito de segurança lá na região da Vila Mutirão, nesse bairro que Gisele desceu depois de finalizar essa viagem. E a partir daí, essas imagens também podem dizer para onde Gisele teria ido depois que desceu dessa moto. Volto com você, Gotino. Ô Larissa, a prioridade é você também aqui hoje no Cidade Alerta. Qualquer novidade você chama a gente, vou deixar você aqui no nosso monitor. Qualquer novidade você já levanta o microfone que a gente coloca ao vivo o noticiário do caso Gisele. Algumas regiões do Brasil ficam agora com a sua programação local. Aos telespectadores de Cuiabá, vocês ficam agora com Haroldo Arruda. Pessoal de Salvador fica com Adelson Carvalho. Varginha, Minas Gerais, quem comanda a partir de agora é Matheus Monteiro. Eu sigo para São Paulo, Manaus e algumas regiões do país. Desejando a todos ótima noite, ótima sexta, ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães. Eu sigo para São Paulo e região. Roda! Vamos lá. Atenção, minha gente. Atenção, você que está acompanhando o nosso Cidade Alerta. Eu tenho um noticiário e eu tenho as reportagens especiais. Eu tenho o nosso helicóptero indo para mais